Infelizmente, muitos ciclistas acham que o maior perigo na estrada são só os carros, mas existe um vilão invisível que pode causar desde um pneu furado até uma queda grave, tá? Em alta velocidade, então você tem que ficar ligado, pilotar com consciência, tá? Porque você tem família, você precisa voltar para casa, tem gente que ama você, então eu vim aqui te alertar nesse vídeo para os perigos que estão nos acostamentos, que estão nas vias públicas, que estão por toda parte. Absurdo, cara, o nível de sujeira, absurdo. Fala aí, como é que você tá? Me chamo Raimata, beleza? Eu sou ciclista há muitos anos, então eu venho compartilhar aqui a minha experiência e a minha indignação, tá? Com a quantidade de sujeira que tá nos canteiros, nas beiras das pistas, tá? Principalmente nas RJs, tá? Que eu pedalo, que eu me desloco aqui pra gente cair no estradão, né? Mas eu fico imaginando a dificuldade de um ciclista de speed, né? Ou a galera que gosta de pedalar no asfalto, né? Que gosta, né, de altas velocidades, né? E tem esse estilo, né? E gosta desse estilo. Eu fico imaginando a dificuldade que esse pessoal tem todo treino. Eu me desloco 20 km. Então, desses 20 km, mano do céu, é um horror. É um horror. Tá? E como eu sei que não adianta falar com o governo, não adianta falar com o político, não adianta. Eles não estão nem aí, a verdade é essa. Tá? Então, por isso que eu vim aqui falar com você. Tá? Falar diretamente com você. Te dar algumas dicas e a gente bater esse papo aqui. Tá? E você deixar no comentário também, né, alguma solução, né, pra gente se defender, né, pra gente se proteger, tá? E como já não se bastasse aqueles pelinhos que furam as câmeras de ar, tá? Aqueles pelinhos minúsculos, invisíveis, né? A gente chama de cabelo Robocop. Aquilo tá por toda a pista, cara. Por toda a pista. Meu pneu tá com, eu acho que 8 deles, tá? Cravado lá no pneu de trás. Mas como eu uso o sistema tubeless, não faz diferença esse pelinho, tá bom? Então eu não me preocupo com ele, só que eu enfrento outras dificuldades, tá? Que conforme eu for falando, eu vou deixando aí as imagens pra você, tá ok? Mas esses pelinhos, que é o resíduo da malha interna de dentro dos pneus de carros, caminhões, quando eles explodem, né, das carretas, eles ficam pela beira do asfalto, soltando esses pelinhos, soltando esses arames, tá? E esses arames espalham e eles são invisíveis, tá? Mas eles furam pneu pra caramba. Igual esse bagulho doido aí, ó. Eu achei que era uma cobra, né? Mas não era, era um pneu de carro, de caminhão que estourou, tá bom? Então, assim, o que você puder fazer para se defender com uma fita antifuro, com uma fita de couro de bode, né? Com selante, né? Um bom selante. Já, ó, se você quiser, tá bom? Vou deixar aí no link abaixo, tá? Selante veda tudo, tá? Veda furos aí de até 6 milímetros que eu testei. Parafuso, encontro muito, tá? Ixi, é muita coisa que a gente fica toda hora desviando, não é verdade? Só que agora tá acontecendo o quê? Um acúmulo de toda essa sujeira, que é a areia e brita. Além dessa sujeira, na parte já não sobra quase espaço nenhum pra gente pedalar. Então a realidade nossa é isso aqui, ó. Não tem acostamento, nem pra carro, nem pra caminhão, nem pra... né? Se um carro furar pneu aqui, ele vai ficar no meio da estrada. E a gente fica assim também, lutando, disputando espaço com todo mundo. Então o motorista precisa entender isso aqui, entendeu? Parar de ser ignorante, parar de ser estúpido, de achar que a gente tem que ir pra dentro do mato, ou não circular em vias assim, que é um absurdo. Muita gente trabalha, muita gente vai pro colégio, né? Muita gente usa a bicicleta de outras formas, nem sempre esportivo igual a gente. Então, parar com essa ignorância aí, ó. Principalmente nessas curvas, ó. Aí eu fico mais no canto possível. Mas tem muito o que fazer não. O que eu tô fazendo agora, eu observo. Se vem uma carreta, um bitrem, né, um caminhão muito grande, que com certeza a traseira dele vai me jogar pro mato, aí eu paro, deixo passar, entendeu? Eu tô fazendo isso agora, porque
É inviável isso aqui, ó. É uma falta de respeito isso aqui. Pra você ver. Você sabe disso. A gente fica ali naquela linha branca, naquele espacinho ali, lutando, né? Meio tenso, né? Porque a gente não pode ir pra lá, senão os carros, a gente conflita com os carros. E você também não pode passar naquela areia que fica no canto. Aquela areia é mega suja, tá? Tem de tudo ali, tem de tudo. Desde caco de vidro, restos de animais mortos, pregos, restos de pneu, restos de carro, retrovisor quebrado, tem de tudo. Mano, é um absurdo, é simplesmente um absurdo. Esse tubo aí, que eu não sei nem o que é isso. Eu sei que parece que é uma peça interna de um motor de um carro, tá? Era meio molengo, meio de borracha assim. Aí você imagina se eu passo isso e você entra na roda. É loucura. Que aconteceu comigo um dia desses aí. Montei a gravel do colega, tá? Aqui na minha oficina. Minha oficina particular aqui na minha casa, tá ok? Eu faço por agendamento, tá bom? Tava eu e o colega seguindo lá pra Niterói. Aconteceu de eu passar num acostamento que tava meio escuro e tinha uma água. E não tinha como jogar pra pista. Se eu jogo pra pista, eu sou atropelado, tá? Não tinha como. Então eu olhei pra trás, tinha muito fluxo de carro e foi muito rápido, né? Você a 30 por hora é muito rápido as coisas. Foi mais ou menos assim. Eu falei, meu Deus, quebrou tudo, perdi. Entrou esse vergalhão ele tava camuflado numa água, tá? Ele tava submerso numa água rasinha, que nem molhou, cara, eu nem senti molhar, tá? Ele tava muito raso. Ele tava submerso nessa água e esse vergalhão entrou na roda, né? E eu ouvi aquele barulho e eu já tenho um costume. Quando eu ouço qualquer barulho, eu freio na hora, eu paro na hora a bicicleta. E isso que me salvou, tá? Então, primeira dica, não continue escutando nenhum barulho. Pare na hora. Pode ser raio estourado, pode ser a corrente que entrou, pode ser o câmbio que entrou na roda, pode ser a corrente que entrou na roda e tá esmigalhando tudo. E você pode levar um tombo, você pode tomar um prejuízo muito maior, tá? E você pode não levar um prejuízo se você parar na hora, que foi o meu caso. Parou na hora, ele tinha enrolado atrás do disco, o vergalhão bateu no selim, bateu um pouco na minha bunda, rasgou a minha bermuda e enrolou na roda traseira, ali, entre o disco e o cubo. Na hora eu travei tudo e eu não joguei pra nenhum lado. E eu te digo isso, você tem que ter sangue de barata nessa hora, tá? Escuta o que eu tô te dizendo. Não se apavora, não vira guidão, tá? Em beira de asfalto, por favor. Isso pode custar a tua vida. Então qualquer barulho, freia reto, tá? Freia reto, como se você fosse um trem. Tá? Deixa o corpo gelar, deixa a espinha gelar, não deixa alguém passar o Wi-Fi, mas não interessa, irmão, entendeu? Não interessa, não vai passar nem o Wi-Fi, mas você não vai virar guidão, cara, porque se eu viro o guidão, eu atropelava o meu amigo, a gente ia colidir, né? Ele tinha só escutado o barulho, né? E tá aí, esse vergalhão enrolou e não estourou raio, não amassou o disco, porque eu não continuei pedalando, mas se eu continuo, irmão, ia triturar tudo, tá? Triturar tudo. Então, ó, fica ligado, pega essas dicas aí que pode salvar a tua vida. Vamos pro próximo. Tá doido. Mano, que loucura. Eu creio que independente se você passeia, ou você treina, ou você participa de competição, você tem que saber algumas técnicas básicas de fazer curva, o bunny hopping, que é aquele pulo que a gente salta com a bicicleta, certos obstáculos, tipo valas, pedras, garrafas de caco de vidro, objetos pontiagudos, raízes, pedras e certas coisas, né, que podem, aqui ó, tipo aí agora, tá vendo? Um trecho bem técnico que pode te jogar no chão se você meter a mão nos freios, tá? Então assim, meter a mão nos freios é em último caso, tá bom? Porque volta e meia eu tenho que saltar. Não adianta você chegar e meter a mão no freio a 35, a 50 por hora. Não adianta. Você pode até levar um tombo. Então é mais fácil você saltar com a bicicleta. Eu vou deixar aqui do lado vídeos que podem te auxiliar a pilotar, tá? Em descida, fazer esses saltos, tá bom? Técnicas de pilotagem básica, tá? Coisa que é pro nosso dia a dia, né? Pro nosso passeio, tá bom? Nada muito difícil, nada muito técnico.